Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Mentiram Pra Vocês, o canal, que fica aí desvendando as mentiras por detrás de filmes, séries e livros. E hoje vou falar sobre o filme do Ney Matogrosso, O Homem com H. Então, se você assistiu esse filme e se você tem interesse, caso você ainda não tenha assistido, e quer saber algumas informações antes de assistir, para de repente não perder seu tempo, e aí já adianto, não é perda de tempo, tá? O filme é muito bom, mas tem ressalvas, que é isso que eu quero trazer para vocês, e vou até abrir um parênteses, essas ressalvas, só uma que é mentira, tá? Mas, de modo geral, foi um filme bem fiel à história do Ney Matogrosso. Então, as minhas ressalvas nesse vídeo serão outras, ok? Eu me chamo Rick Mativic. Bem-vindo a mais um Mentiram Pra Vocês. Bom, já para tirar de cena essa questão, o ator, o jesuíta, ele tá sensacional, ele atua muito bem, é um excelente ator. Me arrisco a dizer com muita dor no coração que ele tá um pouco caricato demais, certo? Mas nada que estrague o brilhantismo da atuação dele. Você percebe que, se você botar o Ney Matogrosso da época dos Secos e Molhados e você botar o jesuíta, você percebe que ele passou um pouquinho do ponto do que é uma representação de alguém, do que é uma caricatura daquela pessoa. Então ele está um Ney Matogrosso ligeiramente mais exagerado, tá? Agora, a atuação dele é brilhante, os trejeitos do rosto é brilhante, e aí entra a minha primeira crítica, que poderia ser uma pseudo-mentirinha, que é o Ney Matogrosso, ao longo do tempo, e o filme retrata praticamente a vida dele inteira, um pedaço muito grande da vida do Ney Matogrosso. Só para vocês terem aí um recorte, mais ou menos, quem não assistiu, logicamente, o filme começa com o Ney Matogrosso criança, aí rapidamente passa para a fase adulta, e aí termina o filme depois dele já ter gravado o Cartola, as músicas do Cartola. Então, assim, é um recorte imenso, da vida de alguém. E o Ney Matogrosso, ele não ficou ao longo do tempo com a mesma cara. Ele foi envelhecendo, ele foi perdendo cabelo. O Ney Matogrosso, ele é quase calvo, ele penteia o cabelo para trás, mas ele tem ali umas entradas gigantes. E no filme poderiam ter tido esse capricho, de representar, não precisava necessariamente representar as entradas, da cabeça do Ney Matogrosso, mas a falta de cabelo, que no filme ele começa com uma cabeleira enorme, e depois ele corta e ele fica com aquele corte ao longo da vida, e não foi assim. O Ney Matogrosso, ele é bastante calvo, ele tem pouco cabelo. E aí no filme o cara tá com a cabeleira de ponta a ponta, ou seja, é um tipo de falta de capricho, ao meu ver, onde se passa anos e o Ney Matogrosso não envelhece, e o Ney Matogrosso envelheceu, Então ele é um senhor de idade já quando ele gravou o Cartola. Então, no filme parece que não, parece que
de um ano para o outro. Em um ano ele está no Secos e Molhados, no outro ano ele está gravando o Cartola, e não foi por aí, né? Então acho que vacilou nessa parte, não sei se fizeram isso para cortar gasto, mas enfim, o filme teve o acompanhamento do próprio Ney Matogrosso, e isso é maravilhoso, mas já vou direto à minha crítica mais crucial, minha crítica mais incisiva, que aí foi uma falha grotesca, uma falha para mim imperdoável, e principalmente no caso do Ney Matogrosso, com o Ney Matogrosso participando de tudo, né? Ele queria que o filme fosse o mais fiel possível à vida dele. Só que nesse ponto eu acho que ele vacilou, porque assim, qualquer pessoa, né, que admira o trabalho do Ney Matogrosso, qualquer pessoa que acompanha minimamente o Ney Matogrosso, as músicas e a vida artística do Ney Matogrosso, sabe que quando ele gravou Cartola, o pai dele estava cansado de ter morrido, né? Então, no filme ele grava o Cartola antes do pai morrer, né? Eles tentaram fazer ali a música O Mundo é um Moinho, como se fosse uma liberdade criativa para criar ali um gancho com a relação dele com o pai, que sempre foi muito difícil, porque o pai dele era militar e ele era gay. Então, assim, eu entendo a sua liberdade criativa, mas, assim, é uma falha cronológica, né? Assim como eu peguei no pé ferrenhamente do Bohemian Rhapsody, que cagaram com a cronologia do Queen ao seu bel prazer, eu venho aqui criticar também essa falha do filme Homem com H, né, por deixar a pessoa zonza, né? Eu que não sou o maior fã de Ney Matogrosso, acho ele admirável tanto como pessoa como artista, mas eu sou muito mais fã do Freddie Mercury, acompanho muito mais o Freddie Mercury do que acompanho, não porque ele morreu, né? Mas eu comprei livros sobre a biografia do Freddie Mercury, então assim, eu me interesso muito mais, sou muito mais fã do Freddie Mercury do que do Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso, eu admiro a voz dele, ele canta pra cacete. Acho até que ele tem a voz parecida com a da Elis Regina. Se você também teve essa impressão, bota aí nos comentários. Mas eu não sou fã fervoroso do Ney Matogrosso. Quando ele morrer, vou comprar as biografias para saber como é que era a vida dele? Não. Eu sou um admirador distante do trabalho dele. E como eu gosto de Kiss, né? Eu me interessei pelos Secos e Molhados porque eles se fantasiavam todos. Mas como acho que é balela essa história que o Kiss roubou a ideia dos Secos e Molhados, né? Então assim, então teve esse erro aí de cronologia, erro besta, erro idiota, né? E aí a pessoa que quer conhecer a história fica perdido, porque, tipo, foi um erro desnecessário. Podiam ter mantido a cronologia intacta, mas aí quiseram fazer essa mistura do Mundo é um Moinho, segundo as minhas pesquisas, com a morte do pai dele, sendo que o pai dele estava cansado de ter morrido já quando foi gravado o disco do Cartola, né, pelo Ney Matogrosso. Outro ponto que eu acho que não deveria ter, e aí vou fazer aqui uma comparação que eu acho que é bem interessante. Tem vídeo sobre isso no canal, tem lá meus pontos de vista e as mentiras contadas no filme sobre a Marilyn Monroe, tá? Não vou entrar nos detalhes do que é mentira ou não, mas uma das críticas que eu faço no vídeo é a respeito de
Eu acho a Ana de Armas maravilhosa. A Ana de Armas é de uma beleza absurda. E assim, por mais hétero que eu seja, eu cansei de ver, literalmente, a Ana de Armas toda hora pelada e fazendo sexo no filme da Marilyn Monroe, tá? A primeira vez foi maneiro, a segunda vez foi maravilhoso, na 20ª vez estava cansativo, porque te passa a impressão, eu não fui ver a Ana de Armas pelada. Tem outros filmes que ela aparece pelada, né? Tem o Bata Antes de Entrar, ela aparece pelada. Então a questão não é essa. A questão é, eu fui conhecer a Marilyn Monroe, correto? Eu já tinha visto documentário sobre a Marilyn Monroe, só que aí saiu o filme e eu falei, pô, beleza, é com uma atriz maravilhosa em todos os sentidos, sabia que ia ter nudez, né? Com certeza não iam perder essa oportunidade. A Marilyn Monroe era um símbolo sexual e, ok, eu não esperava que 90% do filme fosse a Marilyn Monroe transando, entendeu? Então, assim, cadê a história da Marilyn Monroe? E aí, quando entra na história, piorou. Aí você fica torcendo para aparecer a Ana de Armas pelada, porque a história da Marilyn Monroe é ridiculamente mentirosa. E aí, depois, pesquisando, eu fui descobrir que o filme é baseado num livro que, na verdade, é uma fanfic de uma escritora maluca, entendeu? E aí, no caso do Ney Matogrosso, eu faço a mesma ressalva, só que dessa vez o Ney Matogrosso estava acompanhando as gravações. Será que ele não se tocou que o filme sobre ele estava muito mais abusando de cenas homossexuais e heterossexuais também, porque no filme ele também pega a mulher, e cagando para a história dele, que de repente é uma história riquíssima. O filme, gente, a história, a parte do enredo da história do Ney Matogrosso é super rápido, até porque o filme ele não é gigante. O filme é relativamente curto para os moldes de hoje e fica perdendo tempo com o Ney Matogrosso dando a bunda, entendeu? Então, assim, tem que mostrar? Tem. Diferente do Fred Mercury, que tentaram fazer um Fred Mercury que não era o Fred Mercury, e diferente do Somos Tão Jovens, que mostraram um Renato Russo hétero, nem é para 80, nem é para 8. Eu acho que você tem que mostrar, apresentar a ideia para o público, né? Então, seria ridículo um filme do Ney Matogrosso onde ele não tivesse relação com o homem, né? Agora, toda hora é sacanagem, literalmente, né? Então, tipo, mostrou um caso, ele é gay, ok. E tem cenas quase explícitas de sexo, não precisa. Se o cara arranca no quarto a roupa do outro, a gente já percebeu o que vai ter ali. Entendeu? Então, assim, é querer escandalizar demais. Isso serve para Marilyn Monroe também. Só que, lógico, que eu prefiro ver a Ana de Armas pelada do que o Jesuíta. Mas, assim, e aí mostra o Ney Matogrosso tendo relação com mulheres também. Cara, mostra uma vez só. Já entendi que você gosta dos dois. Não precisa de meia e meia hora você tá trepando com alguém. Se eu quisesse ver trepa-trepa, eu vi um filme pornô, pô. Entendeu? Então, assim, as paradas que, pra mim, eu não quero também pagar de bom samaritano, não. Mas, assim, cadê a história do cara? É esse que é o ponto. No Somos Tão Jovens, pelo menos tiveram a decência de contar a história do início da Legião Urbana. Tem mentira pra cacete, mas contaram de um modo ou de outro a história de como que surgiu a Legião Urbana. Agora, uma cena o cara tá nos Secos e Molhados, dá duas bundas, sai dos Secos e Molhados
e vai fazer carreira solo. Dá 2 bundas, tá gravando Cartola. Então, tipo, a relação sexual é para separar um momento de outro? É como se fosse um efeito de transição? Ó, dei o cu, agora eu vou pro secos e molhado. Entendeu? Então, assim, pra mim, pecou muito nisso. Podia ter aproveitado. Eu tenho certeza absoluta que o Ney Matogrosso, ele é de uma riqueza cultural muito maior do que o filme apresentou, apesar do filme ter sido muito bom, né? E não é muito bom no sentido de ser um filme inesquecível. É muito bom porque, graças ao Ney Matogrosso, o filme é minimamente mentiroso. Só tem lá a falha da música lá com o pai dele, que o pai dele já tinha morrido. E de resto é desperdício. É desperdício de talento. O Ney Matogrosso com certeza tem muito mais a agregar do que ficar mostrando ele tendo relação sexual com homens ou mulheres. Mostrou lá a cena dele com Cazuza. Achei minimamente desnecessária. Tem que mostrar, ele teve caso com Cazuza, né? No filme do Cazuza ele muito mal é mencionado, mas reforça a ideia de que o Cazuza era um babaca, entendeu? Toda hora que o Cazuza aparece no filme de alguém, inclusive no dele próprio, ele é um escroto. O que me faz acreditar, como fã, como telespectador, que ele era um escroto. Todo mundo tá falando que o cara é escroto, vai ver, ele era mesmo. Aí eu vou lá, gravo um vídeo defendendo o cara, né, que é o vídeo mais assistido do meu canal. E o cara é um babaca? Então, assim, vocês têm que se decidir. Vocês acham que o Cazuza é um babaca ou você acha que o Cazuza era minimamente gente fina? Porque toda hora que ele aparece, ele tá aparecendo fazendo merda. Ele é um escroto do caralho. Não dá pra entender. E aí vem um cara que se diz que foi, a gente foi um amor da vida do outro. Porra, é assim que você trata seu amor? É assim que você faz questão de... que eu ia lá e eu fazia massagem no pezinho dele. E tem entrevista do Ney Matogrosso falando isso. E quando vai retratar, o cara se retrata como essa figura hedionda. Era melhor não retratar. Ou mostrava só a cena da praia, que é o flerte, né? Ele olhou pro Cazuza olhou para ele, deram um beijinho e deu, acabou, não precisa o Cazuza levar um traficante para casa do Ney Matogrosso. É essa a imagem que você quer que eternize do cara que você diz que você ama? Então, assim, para mim, no filme do Cazuza tem que ter. Se ele é esse calhorda, tem que ter. Do Ney Matogrosso não precisa, pô. O que ele ganha mostrando um Cazuza imbecil daquele? Canalha sem vergonha daquele? Escroto do caralho daquele? Entendeu? Então, assim, fiquei sem entender qual que era a proposta daquela cena do Cazuza indo no apartamento dele com um traficante. Sendo que o cara diz que Cazuza era maravilhoso. Entendeu? Então, cara, não dá pra entender a cabeça dessa gente, não. Mas o filme é bom, a atuação é boa, um pouco caricata demais, mas é boa. E é isso. E aí, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, qual cena você gostou mais. E, enfim. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui.